sempre quiseste fazer pão de fermentação lenta, mas achas que é muito difícil, demora muito tempo e não sabes por onde começar, este vídeo então é para ti. Então neste vídeo, obviamente, eu vou explicar como eu faço o pão, estou a mostrar o processo todo de fazer o pão, né? Estou a filmar tudo e também vou falar sobre o fermento. Eu vou explicar como podes fazer um fermento próprio teu, se tu quiseres fazer tudo do zero. Vou explicar também como tens que cuidar desse fermento. E pronto, e qualquer pessoa que quiser fazer pão, este vídeo eu acho que está super explicativo. Qualquer pessoa que quiser aprender a fazer pão do zero vai conseguir fazer, não tem nenhuma técnica difícil. Depois, mais tarde, quando quiseres aperfeiçoar, usar técnicas novas, nananã, fazer pães, sei lá, brioches ou baguetes ou sei lá o quê, isso depois podes aprender mais tarde. Mas esta receita, este vídeo aqui vai ser a base, né? Se quiseres fazer um pão a começar do zero, nunca fizeste o pão, vais ficar a saber tudo. Estou a explicar tudo da maneira mais simples, da maneira como eu faço. E o pão de fermentação lenta é mais que simples pão mais saudável, porque realmente ele é mais saudável. Pessoas que até que são intolerantes a glúten, às vezes conseguem comer esse pão, porque realmente o teor de glúten que tem nesse pão é muito menor, porque as bactérias vão comendo o glúten, né? E então esse pão é de mais fácil digestão, é mais saudável, mas para além disso tudo, mais que isso tudo, nós criamos uma ligação com esse pão. Fermentamos o fermento, depois fazemos a massa, deixamos ela descansar durante horas, depois passado muitas horas, começamos a mexer outra vez na massa, pomos ela nos cestinhos, pomos no frigorífico, só no dia seguinte é que vamos assar, então. É um processo em que, mão na massa, estamos literalmente 10, 15 minutos. Mas tem vários passos para fazer de manhã, para fazer à tarde, para fazer à noite. E então nós criamos uma ligação com esse pão. E pronto, vamos lá fazer o nosso pãozinho. Então, agora é meia-noite. Então, significa que é a perfeita altura para começar a fazer o pão. Why not? Então, eu tenho aqui o meu fermento. E eu agora vou ativar esse fermento. Ele já está aqui. Tirei do frigorífico, mas eu já tinha usado há pouco tempo, então por isso que ele está cheio de bolhas ainda. E agora eu vou ativar o fermento para fazer o pão, né? Então o que é que precisa? Precisa pôr 100 gramas desse fermento, 100 gramas de água e 100 gramas de farinha. Só isso. A farinha integral, ela tem mais força, então se o vosso fermento ainda não é tão forte, se calhar é melhor até fazer com o integral. Pronto. Eu vou fazer agora, aqui na balança. Agora, o restinho que me sobrou aqui, eu vou deixar estar assim, não vou fazer mais nada com ele, vou deixar estar. E amanhã, o resto que sobrar desta massa, desse fermento ativado, eu vou juntar a este. Então, simplesmente vou deixar estar aqui. Vou fechar o restinho que tem aqui, tem tipo uma colherzinha de sobremesa, vou deixar aqui. Vou fechar, vou deixar. Vou pôr agora 100 gramas de farinha. Isto aqui é saco de quem faz pão. Agora vou misturar isto tudo e vou deixar aqui durante a noite toda. E amanhã de manhã, quando acordar, começo a fazer mesmo o pão já. Pronto, agora eu e este fermento vamos dormir nas camas separadas. Eu amo muito o meu pão, mas não a este ponto, ok? Agora fico na cozinha e eu vou para a minha caminha dormir. E amanhã continuamos o vídeo. Então, bom dia, com o meu fermento já pronto, já acordamos, eu e o fermento. Ele está assim, cheio de bolinhas, eu já vou mostrar mais perto. Quer dizer que ele já está bem ativado. E agora, vamos fazer o pão. Se o meu bebê me deixar. Estou aqui, Luca. Estou aqui, bebê. Agora eu vou tirar uma taça assim grande, porque essa receita que eu estou a fazer dá para dois pães assim normais. Por isso eu preciso de uma vasilha maior, até porque quando eu for misturar dá mais jeito que seja maior. Eu vou pôr 700 gramas de água normal da torneira. Agora nesta água eu vou adicionar 200 gramas do nosso fermento já ativo. Como saber que o fermento está bom? Como saber que o fermento está ativo e está mesmo bom para usar? É que o fermento tem que flutuar na água, tem que estar mesmo levezinho. Vamos ver agora. Então, vou pôr.
Estão a ver como é que ele flutua? É assim. Está mesmo levezinho. Ela está mesmo leve, a massa vai subindo para cima. Vou pôr 200 gramas. E aqui dentro, agora sobrou-me fermento. Este fermento eu não vou deitar fora, eu vou adicioná-lo a este fermento, que vai ser a nossa massa-mãe, não é? Esta é a massa-mãe, vou adicionar mais um bocadinho, então, e sempre fazemos isso. Mas eu vou fazer isso daqui a pouco, vou deixar isto assim aqui de lado. Vou deixar aqui. E primeiro, vou deixar isto aqui de lado e vou tratar primeiro do pão e só depois é que eu vou acabar de tratar do fermento. Então, tenho aqui 700 gramas de água, 200 gramas de fermento ativado e agora vou misturar. Tenho aqui esta coisa, mas que simplesmente comprei porque quando estava entusiasmada de fazer pão, comprei um kit de fermentação lenta e tal, mas não precisa nada disso. Com uma simples colher dá. Mas pronto, vou só misturar assim aqui. Pronto, já misturei o fermento com a água. Agora tenho que adicionar a farinha. Nesta receita simples, leva 1 kg de farinha. Mas as farinhas todas mudam. Há farinhas mais finas, há farinhas mais grossas. Depois nós podemos pôr farinha integral. E então depois a textura vai variando. Então, a receita base é 1 kg de farinha normal. Mas depois nós vamos ajustando. Agora fazemos assim, se é a primeira vez que estás a fazer o pão, faz como eu estou a fazer. 1 kg de farinha normal, a que tenhas aí. Desde que seja sem fermento, né? Se vires que, pronto, faz assim pela primeira vez e vais vendo. Depois, à medida que vais fazendo, podes testar. Imagina, da próxima podes pôr 300 gramas de farinha integral e 700 da normal. Se tu vires que a massa está muito grossa e difícil de trabalhar, da próxima pões menos 100 gramas de farinha normal. Ou vais mudando, vais adicionando. Isso agora é com a experimentação, mas a receita base, imagina, se tu nunca fizeste, faz assim. Simplesmente 1 kg de farinha normal. Então é isso que eu vou fazer aqui para ser mais fácil. Mas às vezes eu gosto de pôr a integral, né? Para ficar um bocadinho mais saudável e com mais fibra e tal e tal. Que bebê, perdeste o sapato? Pronto, agora eu adicionei 1 kg de farinha e vou pôr aqui 20 gramas de sal. Agora lembrei-me que esqueci-me de dizer uma coisa. Quando o vosso fermento, se por acaso fizeram um fermento sozinhos, daqui a pouco eu já vou explicar como é que se pode fazer o fermento sozinho. Se por acaso vocês fizeram um fermento sozinho e o fermento ainda não está muito ativado, ainda não está muito forte, porque à medida que nós vamos fazendo, o fermento vai ficando cada vez melhor. E então, o que se pode fazer é, quando se pôs a água e o fermento, né, aquele fermento natural, podemos adicionar uma colherzinha de mel ou uma colherzinha de açúcar, porque isso ajuda o fermento a ativar. Eu não pus porque não há necessidade já para mim, mas no início eu fazia isso, então fica a dica, esqueci-me de dizer. E agora é só misturar. A intenção agora não é amassar o pão. Aliás, esse pão nem se amassa. Esse pão de fermentação lenta, ele demora a fazer, porquê? Porque ele tem muitas horas de fermentação, mas mal na massa é muito rápido esse pão. Por isso nós nem sequer amassamos esse pão. Mas pronto, a intenção agora é só misturar os ingredientes. Eu vou fazer com isto enquanto der e quando ficar a massa mais grossa faço à mão. Portanto, o meu bebê está-me aqui a destruir a cozinha, mas pronto, ao menos não está a gritar. Senão ficávamos aí com uma música de fundo. Que boi, bebê. Estou quase a acabar aqui. O que estás a fazer? Mamã. Oh. Ele aprendeu a dizer mamã. Aprendeu a dizer mamãe. Agora não resisto. Mamã. Estou aqui. Agora já está um bocadinho difícil de misturar. Vou fazer à mão. Vou só tentar entreter esse bebê com alguma coisa. Só estou a misturar aqui a massa. Já está.
Isto é uma massa assim, está bem peganhenta, é normal, não se assustem. Está bem peganhenta, está bem assim, é normal. Pronto. Agora, temos de deixar fazer o quê? Esta massa descansar. Deixa-me lavar as mãos. Ok, já está. Agora, temos de deixar esta massa descansar. Quanto? Depende. Então, vamos falar um bocadinho sobre os tempos de fermentação. Tudo depende do tempo em que nós estamos. Se estivermos no verão e está muito calor, tudo é mais rápido. Quanto mais calor está, mais rápido a massa fermenta. Quanto mais frio está, mais lentamente ela fermenta. Por exemplo, agora estamos na primavera, estamos no início da primavera, então o tempo está ainda um bocadinho frio, mas ao mesmo tempo não está aquele frio de inverno. Então o tempo de fermentação vai ser cerca de 6 horas, ainda por cima a minha massa, o meu fermento está bem ativado, vai ser mais ou menos 6 horas. Então agora, por exemplo, são 10 da manhã, lá para as 4, 5 da tarde eu vou começar a fazer o resto. Mas se por acaso eu não tiver tempo, porque muitas vezes acontece que tenho que tratar dos miúdos e blá blá blá, não há problema, eu vou só dobrando à medida que eu posso e ponho no frigorífico quando posso, mesmo que seja lá para as 9 da noite, porque não está aquele calor excessivo. Lá está, esta massa ela adapta-se muito a nós, nós não temos de estar ali, são essas horas, tenho que fazer isto, não. Nós vamos adaptando. A única coisa é quando está verão e está muito calor, aí sim convém sermos mais rápidas aqui, porque realmente ela fermenta muito rápido. Mas quando está inverno, primavera, é tranquilo. E eu acho que esta é a piada deste pão também, é nós não estarmos ali presos a horários, presos a horas, presos a tudo, porque é assim que se fazia antigamente. Então, o que é que eu só quero resumir? Se tivesse muito verão, se tiver muito calor, por exemplo, no verão temos de ser mais rápidas. Então, no verão o que eu faria? Normalmente no verão eu ativo aquela massa que eu fiz no início logo de manhã cedo, quanto mais cedo melhor. Imagina que eu acordo às 7 da manhã, 6, eu já ativo a massa, passado 4, 5 horas a massa já está ativa e eu começo a fazer esta parte, logo tudo no mesmo dia. E lá para as 6 da tarde eu já moldo o pão e ponho no frigorífico, tudo no mesmo dia. Quando é inverno temos mais tempo, então eu ativei a massa à noite, agora é de manhã, fiz esta parte toda e vou continuar às 6 da tarde, assim, tudo mais tranquilo. Pronto, e então, agora vou deixar esta massa descansar e vou tratar do tal fermento que me sobrou. Tenho aqui o fermento que me sobrou agora do pão e tenho aqui o fermento, que é a massa-mãe, que me sobrou de ontem à noite, que eu não deitei fora. Ele está aqui. Pronto, ele já está aqui a cheirar um bocadinho a quem precisa de ser alimentado. O cheiro do nosso fermento tem que estar sempre assim azedo, mas um azedo agradável. Não pode ser um azedo mal cheiroso, né? Tem que ser um azedo assim agradável. Pronto, então o que é que eu vou fazer? Vou tirar daqui o que sobrou de ontem, do fermento, e vou por aqui. Vou misturar as duas massas. E por isso é que se chama fermento de massa-mãe, né? O pão de massa-mãe, porque tem sempre uma origem do primeiro pão. Tem sempre um pedacinho do primeiro pão. Pronto, já está, pus aqui tudo e agora vou alimentar este fermento como eu faria normalmente. Como é que eu alimento? A olho, eu nunca peso, eu simplesmente preciso que ela sempre fique com esta textura de iogurte, de um iogurte grosso, ou sei lá, uma coisa assim, estão a ver? Ela não está muito líquida, mas também não está muito grossa. Mais ou menos 2 colheres de sopa, é pela textura. Agora eu vou pôr água. A água para o fermento eu sempre ponho da garrafa. Ponho e agora vou misturar. Vou ver. Se ficar muito grosso, por exemplo, agora misturei, ainda ficou bué da grosso ainda. Ficou muito mais grosso. Vou pôr mais um bocadinho de água. Pronto. Olha, misturei, continua um bocadinho grosso demais. Vou pôr mais um bocadinho de água, para ficar naquela textura que estava antes. Agora sim, ficou com a textura que eu gosto. E pronto, agora nesse frasco limpinho vou guardar o meu fermento. Pronto, agora o meu fermento vai para o frigorífico e eu vou pôr o bebê a dormir e vou falar com vocês sobre o fermento. Pronto, já consegui pôr o bebê a dormir, agora consigo falar um bocadinho sobre o fermento. Então, o fermento, como é que se faz o fermento? Imagina que tu não tens o fermento
para fazer o pão de fermentação lenta. O mais fácil é pedir a alguém que já faça, a uma amiga ou alguém que já faça pão de fermentação lenta, ou em alguma padaria que tu conheças que faça pão de fermentação lenta para ajudar um bocadinho, basta só uma colher de sopa. Uma pessoa que faz pão de fermentação lenta não vai ter problema nenhum em dar, porque isto sempre sobra, vai sempre um bocadinho para o lixo. Por isso, o melhor mesmo é pedir a alguém, porque é mais fácil. Em princípio o fermento já está mais ativo, já está mais forte, há menos probabilidade do fermento morrer, já tem mais bactérias boas, né? E então isso é o mais fácil. Agora, se por acaso não consegues, se por acaso não consegues ninguém, ou queres mesmo fazer sozinho, queres fazer o teu próprio, então agora imaginamos que queres fazer o fermento sozinho, então pegas num frasco deste tamanho e pões aqui 3 colheres de sopa de farinha integral de boa qualidade. Tem que ser uma farinha integral, tem que ser mesmo integral e de boa qualidade. Pões aqui 3 colheres de sopa e pões um bocadinho de água, ao olho, para ficar com a tal textura desse tal iogurte assim, né? Assim, nem muito líquida, nem muito grossa, pões. E deixas no local frio, quentinho, tipo imagina no armário com roupa. No meu caso eu lembro que eu pus no armário de roupa, no meio das blusinhas. Tem que ser escuro e quente. Quente, não precisa ser quente, mas mais aconchegante, não pode ser assim ao pé de um sítio onde passa vento ou tal. Pomos lá, passado 24 horas, no dia a seguir fazemos a mesma coisa, alimentamos. Pomos 3 colheres de farinha, mais um bocadinho de água, misturamos, pomos lá. Fazemos isso durante uns 4, 5 dias. Quando já começa, imagina, já tens assim de farinha, descartas um bocadinho, para depois não teres que pôr mais farinha, porque depois quanto mais quantidade tens, mais também farinha tens que pôr, senão fica demasiado. Descartas um bocadinho, quando já tiver deste tamanho, e faz outra vez. Ou seja, pode demorar mais ou menos entre uma semana, 8 dias, até 2 semanas. Pronto, se nas 2 semanas não deu, então alguma coisa correu mal, temos que voltar a fazer. Mas como é que nós vamos saber que o fermento está pronto? É quando nós, imagina, fizeste aqui o fermento está assim, ele tem que duplicar de volume. No dia em que ele duplicar, de repente, né, porque vai começar a ver bolinhas, vais começar a ver que aquilo começou a fermentar, mas só está pronto quando duplicou de volume e quando o cheiro é um cheiro de azedo agradável, não é aquele azedo, vê-se que não é estragado, é um azedo agradável, pronto. E aí já sabes que o fermento está pronto, podes começar a usar e depois aí já começas, ativas o fermento, ai pá, tenho aqui uma mosca. Ativas o fermento, pegas por exemplo, nesses 100 gramas desse fermento que tu já fizeste sozinho, por exemplo, ou que alguém te deu, pegas em 100 gramas, pões 100 gramas de água, 100 gramas de farinha. Pode ser, nesse caso, integral ou normal. A integral tem mais fibra, então as bactérias alimentam-se melhor da farinha integral, é só por isso. Pronto. Porque, na verdade, até dava para fazer com o normal, mas os riscos de acontecer, de não der certo, é maior, porque assim as bactérias têm mais alimento da fibra, da farinha integral. Pronto. É isso, basicamente, para fazer o fermento. Agora, para manter o fermento vivo, como é que nós fazemos? O ideal é ter o fermento fora do frigorífico o tempo inteiro, por exemplo, numa prateleira, numa mesa, tanto faz. Num sítio em que tu vejas todos os dias para não te esqueceres de alimentar. O perfeito, o ideal é alimentá-la de manhã e à noite, né? E assim tens sempre um fermento super ativo, super bom para fazer pão. Mas isso, eu acho que isso só compensa para padarias ou para pessoas que fazem pão todos os dias ou fazem qualquer coisa com fermento todos os dias. Eu não acho nada prático fazer assim todos os dias, porque já fiz isso uma vez e esqueci muitas vezes. Começa a cheirar aquele azeite estragado, a massa começa a ficar demasiado fermentada. Eu acho que não dá jeito nenhum. Mesmo uma vez por dia, dá para fazer uma vez por dia, tipo alimentar só uma vez por dia, mas mesmo assim, no verão, por exemplo, ela fermenta muito rápido, eu acho que não dá jeito. Para mim, o que funciona melhor é pôr no frigorífico. Imagina, agora acabei o pão, ponho no frigorífico. Quando eu quiser fazer pão outra vez, por exemplo, eu faço pão 2 vezes por semana, normalmente. Então, um dia antes de eu fazer pão, eu tiro do frigorífico, deixo ela a aquecer, deixo ela a temperatura ambiente e alimento, normalmente. E depois eu começo a fazer o pão, ativo a massa e faço o resto. Pronto, eu prefiro fazer assim. Depois, quando acabei, né? Acabei, pus no frigorífico outra vez. Está ótimo, é assim que eu faço sempre. Mas, por exemplo, imagina que esta semana só decidi fazer uma vez o fermento. O que vai acontecer? O pão. O que vai acontecer é que o fermento vai ficar um bocadinho mais fraco. Então, se calhar, eu vou ter que tirar 2 dias antes do frigorífico e alimentar um dia, alimentar outro dia e pronto, e no dia a seguir faço o pão.
Se por acaso eu não quiser fazer pão esta semana, imagina, vou de férias ou qualquer coisa, ela sobrevive uma semana inteira, acho que até sobrevive 2 no frigorífico, mas é melhor não arriscar. Nós temos de tratar bem do nosso fermento. É melhor se puderes, tirar do frigorífico, deixá-la à temperatura ambiente, alimentar, pôr de volta. Mesmo que não queiras fazer pão, isso é o ideal. Dar uma amiga, dar uma mãe, também não custa nada. Alimentar a massa pelo menos uma vez numa semana não é nada difícil. Imagina que vais de férias uma semana, tipo no meio da semana, pedes para a pessoa que ficou responsável pelo teu fermento alimentar. É assim, isso não é obrigatório. Eu acho que o pão sobrevive, eu acho que o fermento sobrevive para aí uma semana ou 2, porque houve uma vez que eu me esqueci, que eu estava mesmo, já não lembro o que é que tinha acontecido, mas eu esqueci-me do fermento para aí 2 semanas e o que aconteceu ficou mesmo fraco. Tive que, quando eu quis voltar a fazer o pão, fiz o pão, ficou muito flat, né? Ficou assim muito baixinho, não ficou muito bom, então tive que começar a alimentar bem o fermento durante tipo 3, 4, 5 dias para ele voltar à vida, e voltou. Mas não convém fazer isso, não convém tratarmos mal da nossa massinha, né? É o que eu digo, fazer este pão é mesmo quase uma relação. Nós criamos assim uma relação, nós temos um carinho pela nossa massa-mãe, nós queremos alimentá-la, porque é bem giro, eu acho bem giro. Nós vemos uma relação, né? Porque é um amor que nós fazemos. E é com o amor que nós fazemos, nós vamos alimentando a nossa massa, o nosso fermento, vamos deixando lá. É tipo um hobby ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo é um pão mais saudável do mundo, né? Fazer um pão assim é muito melhor do que comprar daqueles feitos, ou pôr mesmo os fermentos frescos, não se compara com este. E pronto, então eu acho que uma pessoa que quer fazer pão de fermentação lenta não é nada difícil, só precisa de saber certas coisas e depois vais sabendo. Imagina, quando eu comecei também não sabia quase nada e agora já sei e faço isso em 1, 2. Por exemplo, agora está aqui a massa, que eu acabei de dizer, está aqui a massa, quando eu tiver tempo, lá para o fim da noite, começo a fazer as dobragens, que já vão ver a seguir, e depois moldo o pão e tal. Por isso, hoje em dia não é nada difícil para mim. Mas compreendo que tem aí alguma informação. Mas qualquer pessoa que veja este vídeo vai saber tudo, pelo menos para começar a fazer um pão fixe. E depois, se a pessoa quer aperfeiçoar as técnicas e tal, também pode fazê-lo. Pronto, acho que já falei tudo sobre o fermento. Pronto, agora a minha massa descansou, cerca de 6 horas, 8 horas, por aí. E vou ter que fazer as dobragens. O que é que são as dobragens? É basicamente o que eu estou a fazer agora. Temos de dobrar a massa de baixo para cima. Para a massa não pegar nas mãos, convém ter as mãos molhadas. Pronto, fazemos umas 3, 4 dobragens, tapamos com a película e deixamos ela descansar. Depois, passado 20 minutos, 30 minutos, fazemos outra dobragem. E depois outra vez, passado 30 minutos, por aí, fazemos mais uma. No total podemos fazer 3 a 4 dobragens. A cada dobragem que vamos fazer, nós vamos ver que a massa ela fica cada vez mais fácil de moldar. As últimas eu faço assim um bocadinho até mais a bruta. Pronto. Mas é assim, como eu tinha dito antes, nós não precisamos ser muito rígidas com o tempo. Se por acaso estás ocupada, fazes passado 1 hora. Se consegues, fazes 20 em 20 minutos e está tudo bem. Pronto, e agora, no fim, vamos moldar os nossos pães. Para isso precisamos de 2 paninhos, 2 cestos. Basicamente pomos o pano em cima do cesto, o cesto tem que ser assim respirável. Há cestos próprios para pão de fermentação lenta, mas pode ser esses mesmo baratinhos dos chineses. Pomos 2 paninhos assim fininhos e o que eu estou a pôr agora é farinha de arroz. Não é obrigatório, mas a farinha de arroz não, quer dizer, ela absorve muita umidade, então o pão não cola tanto no pano. Se não tiveres farinha de arroz, faz com farinha normal. E agora vamos moldar os pães. Primeiro eu espalho farinha na bancada, assim uma boa quantidade, espalho também por cima e divido esta massa em 2, porque eu vou fazer 2 pães. Se quiseres fazer 3 pães mais pequeninos, divides em 3. Pronto, eu faço em 2, fica mais ou menos 2 pães iguais. Pronto, então agora guardo uma das massas e vou espalhar uma das massas que sobrou. Então a intenção agora é espalhar esta massa mais fina possível. Nós espalhamos na bancada sem muita técnica, sem muita preocupação. Espalhamos a massa o mais que conseguimos pela bancada, para ela ficar assim bem fininha. Se achas que está a ser difícil de mexer, pões um bocadinho mais farinha. Quanto menos farinha, melhor, né? Porque assim nós não precisamos de
Assim a massa fica mais leve. Mas se tu achares que precisas mais farinha, está tudo bem. Está tudo bem. No início parece um bocadinho mais difícil trabalhar com esta massa, mas depois vamos nos habituando. Agora, por cima, ponho mais um bocadinho de farinha de arroz, espalho tudo muito bem e meto no frigorífico para eles descansarem durante a noite inteira. Este pão pode durar no frigorífico 24 horas ou 48 horas, depende de quando quiseres assar. Se quiseres assar no dia seguinte de manhã, ótimo. Se quiseres assar só no fim da noite, está tudo bem. Se quiseres assar só passado um dia inteiro, também está fixe. Esse pão agora faz uma segunda fermentação no frigorífico. Agora, na hora de assar o pão, nós ligamos o nosso forno no máximo e deixamos pré-aquecer numa panela de fundo grosso. Deixamos pré-aquecer a panela durante os 20 minutos. Depois, quando a panela já pré-aqueceu, eu tiro o meu pão, ponho em cima de uma folha de papel vegetal e faço uns cortes. Temos que ter uns cortes de decoração, pronto, opcional, mas depois temos que ter um corte, pelo menos assim, muito profundo. Ou então 2 profundos. Isso, o corte profundo é importante. Os decorativos, claro que não são importantes. Pronto, agora com luvas, muito cuidado, porque esta parte eu já me queimei 1000 vezes. É mesmo importante usar luvas. Metemos o pão o mais rapidamente possível na panela para não perder o calor. É mesmo importante que a panela esteja super quente para dar um choque térmico no pão, porque assim ele aumenta muito. Pronto, isso é um passo importante. E agora deixamos no forno durante 30 minutos. Passados 30 minutos, tiramos a tampa, deixamos a temperatura até 200 e deixamos mais 25 minutos. Pronto, e já temos aí o nosso pãozinho. O ideal é deixar o pão arrefecer, porque assim dizem que é mais saudável e tal, mas opa, sinceramente é muito difícil. Esse pãozinho com manteiga é simplesmente a melhor coisa do mundo. E pronto, isto sou eu, gabado do meu pão, ficou tipo mega bom. Eu nunca consigo aguentar não comer o pão logo quando sai do forno. É tão bom. Sabe o que dizem? Que é melhor eu arrefecer. Mas não consigo. Mesmo bom. E pronto, espero que tenhas gostado deste vídeo. Eu tentei ser o mais explícita possível e mostrar mesmo o passo a passo real. Pode ter ficado um bocadinho longo, mas eu acho que se fizeres mesmo tudo certinho, passo a passo, vai resultar de certeza. E espero que tenhas gostado. Se tiveres alguma dúvida, se alguma coisa não ficou bem explícita, escreve nos comentários que eu respondo. E pronto, acho que é isso. Eu comecei este canal há pouco tempo, também comecei uma página no Instagram e no TikTok há pouco tempo. Eu falo sobre maternidade, faço atividades com as crianças e tenho feito arte e coisas do género. Por isso, se tu gostas desse tipo de conteúdo, segue-me por lá. Até à próxima!